E aí, vamos falar de informática. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas aqui do WPS Office, falando da planilha eletrônica. Essa que será a nossa 10ª aula. E a partir desse vídeo, finalmente vamos entrar aí nas fórmulas, que é uma das principais finalidades aí das planilhas eletrônicas. Como eu sei que você já vai gostar do assunto, então já aproveita e deixa aí seu like, comenta também, ou deixa para comentar ao final do vídeo, fica à vontade. Mas não se esqueça de se inscrever aí no canal, para dar aquela ajuda, né? Olá, eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Canal esse destinado a pessoas que têm pouca ou nenhum conhecimento em informática. Aqui tento trazer a informática sempre de uma maneira mais simples, sem muitos termos técnicos, né, para tentar facilitar o seu aprendizado, né. E sem mais demora, já vamos lá para a nossa tela aqui do WPS Office para darmos início à nossa primeira fórmula, que será a fórmula de soma. Vamos fazer as fórmulas separadas, né, cada vídeo para uma fórmula diferente, assim não vai confundir muito a mente. E como você pode perceber, já temos uma planilha aqui, né, com alguns números, alguns nomes, para nos ajudar aqui com a fórmula de soma e com a ferramenta de autossoma, né. Vou mostrar aqui como utilizar as duas opções. Para você entender como é que funciona as fórmulas nas planilhas eletrônicas, não só aqui no WPS Office, mas também no Excel, na do Google Docs e em qualquer outra planilha eletrônica que exista no mercado atualmente, né, na época que eu estou gravando esse vídeo, é claro. Primeiro, toda fórmula vai ser iniciada sempre pelo sinal de igualdade, independente de qual seja a fórmula, qual seja o cálculo, primeiro vai ser sempre colocado o sinal de igualdade. Você colocou o sinal de igualdade, a planilha eletrônica já vai identificar que você quer fazer uma fórmula. Aí ela já vai se preparar para isso. Se você for iniciar sem o sinal de igualdade, aí ela não vai saber que é uma fórmula. Outro ponto importante também é que a planilha eletrônica ela trabalha com endereço. O endereço, no caso, é o endereço das células ou da célula que tem aquela informação que você quer calcular. No caso do vídeo de hoje, como é a fórmula de soma, que tem a informação que eu quero somar. Um exemplozinho rápido. Pegar aqui essa linha 7, que é a linha da Simone, para eu somar, né, aqui no final aqui do total do trimestre, do semestre, aliás, somar todos esses valores aqui da Simone, eu tenho que informar para a planilha os endereços que se encontram cada um desses valores. Ao invés de eu colocar 162, 70 e assim com os outros, eu coloco o endereço que se encontra aqui o 162. E o que é esse endereço? É a junção da coluna com a linha. O 162 ele está na coluna B, você pode ver aqui na parte de cima, e ele está também na linha 7. Então, o endereço aqui do 162, você pode ver até aqui no cantinho, aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, aqui em cima, aqui ó, B7. Esse B7 é o endereço, no caso é a coluna B e a linha 7. Se eu clicar aqui no 70, observe que ele muda. E o 70 está na coluna C, então aqui em cima vai aparecer a letra C. E o número 7, porque continua na mesma linha 7. Se eu clicar aqui na linha do João Carlos, aí vai mudar apenas o número. Continua a coluna C, mas aí o número, que é o número 8 agora, que é referente à linha 8, que é a linha que está a informação aqui do João Carlos. Então, sempre que você for fazer as fórmulas, você deve prestar atenção nesse detalhezinho no endereço que está o valor. E por que usar o endereço e não usar o valor? Porque quando você usa o valor e você precisar depois modificar, né, fazer alguma alteração, você vai ter que redigitar o valor novamente. E quando você usa o endereço, você não precisa redigitar o endereço novamente, caso você queira fazer alguma atualização na informação. Por exemplo, aqui uma soma simples, né? Vou somar aqui esses dois. É destacar aqui de outra cor para ficar mais fácil da gente ver, né? Vou colocar aqui um preenchimento azul. Pronto. Vou somar aqui só esses dois que está de azul, né? O 145 e o 111. Fazer uma vez usando o valor e fazer uma vez usando o endereço. Então, qualquer fórmula, independente de ser a de soma ou qualquer outro, primeiro, sinal de igualdade. Aí vamos somar aqui, fazer uma simples, né? 145, sinal de mais, 111. Agora aqui do lado, vamos somar utilizando o endereço. 140 é igual
145, ele está na coluna F, então digitamos a letra F, e ele está também na linha 7. Então digitamos o número 7. O sinal de mais, que é para ficar igual ao exemplo anterior, e o 120, o 111 está na coluna G, uma letra G, e também está na linha 7, né, que ele está na mesma linha do 145. Feito isso, vamos pressionar o Enter, resultado igual. Agora, digamos que depois que foi o que eu fiz aqui a soma, que eu fiz o cálculo, eu percebi que esse número aqui está errado. Não é 111, é apenas 100. Aí eu venho aqui e digito o 100, faço a correção do número. Digito 100, entre para confirmar, ou na setinha, que é para mudar da célula. E observe que só o segundo exemplo aqui que eu dei, né, que eu usei, o que eu usei foi utilizando o endereço das células, só ele que mudou. Ele automaticamente já atualizou, né, de 256 para 245. O primeiro exemplo aqui que eu fiz, digitando o valor, ele não mudou. Ele não mudou exatamente porque eu fiz a conta utilizando o valor, né? Para ele atualizar, aí eu tenho que editar ela, novamente aqui a conta, dar 2 cliques rápidos dentro dela, ou então, quando eu clico aqui em cima da conta ou do resultado, do cálculo, aliás, ele aparece aqui em cima na barra de endereço. Aí aqui em cima eu posso também fazer a modificação. Para que ele faça a correção, fique 100 mais 145, eu tenho que vir aqui dentro, apagar o 111 e digitar novamente o 100. Isso em qualquer planilha eletrônica, não é só aqui no WPS Office. A mesma coisa que com o primeiro. Se eu digitar aqui dentro, ele só atualiza essa daqui, porque foi o cálculo que foi feito com o endereço da célula e não com o valor. E isso vai servir também para todas as outras formas que você vier a utilizar na planilha eletrônica. Lembre-se sempre de usar o endereço, né, que é a junção da coluna com a linha, para que quando você precise modificar o valor aqui dentro da planilha, a planilha eletrônica já faça a correção, a atualização daquele dado automaticamente, sem precisar você ter que refazer todo o cálculo. Para fazer soma, pode ser desse jeito que eu mostrei aqui, né? Quando for apenas dois valores, até dá para ser desse jeito, porque só dois valores acaba sendo um pouquinho rápido. Mas aqui, como são 6 valores em uma linha, para fazer desse jeito que eu fiz agora, no caso o sinal de igual, o endereço do primeiro valor, o sinal de mais, o endereço do segundo, o sinal de mais, o endereço do terceiro, o sinal de mais. Se fizer assim, dá certo. Só que aí vai ser demorado, né? Você vai perder muito tempo. Então, não é o recomendável que você faça isso. Que faça dessa maneira, aliás. Para fazer mais rápido, você pode iniciar com o sinal de igual, depois digitar a palavra soma, abrir o parênteses, ou se você preferir, observe que aqui embaixo apareceu o nome soma. Se você der 2 cliques rápidos aqui em cima dela, automaticamente ele já preenche com essa opção da fórmula aqui embaixo. Vamos fazer das duas maneiras, né? Primeiro aqui digitando, soma, abre o parêntese, e depois do parêntese, aqui você vai colocar os valores que você quer somar. No caso, o endereço dos valores que você quer somar. No caso aqui da seleção, no caso da fórmula de soma, da função soma, como queira chamar, você só precisa indicar o primeiro valor e o último. Esses que vêm no meio, ele já soma automaticamente, caso você o faça dessa maneira. O primeiro valor está na coluna B e na linha 7. Aí você pode digitar, né, coluna B, linha 4, aliás. Aí você pode digitar o B e o 4, e, né, eu digitei foi o D, o B e o 4. Veja que ele ficou de azul, né, já ficou destacado, indicando que você selecionou aquele endereço. Ou, se você preferir, você pode clicar nele. Você clicando, veja que automaticamente ele já colocou o endereço lá na fórmula. Agora você digita 2 pontos e clica no último, ou coloca o último endereço daquela área que você quer somar, no caso aqui da linha 4, aqui o 107. Clicou, ele colocou o endereço lá, coluna G, linha 4. Feito isso, fecha o parêntese, e aí é só você pressionar o Enter que ele vai fazer a soma daqueles valores. Uma outra opção também, uma outra forma, que é até mais rápido quando for assim, uma planilha pequena. Numa planilha grande pode ser que dê mais trabalho, porque ela não vai aparecer o tempo todo na tela, né? Mas assim, numa planilha pequena dá até para fazer que é mais rápido, porque é assim, sinal de igual, a palavra soma, aí quando você digita o S e o O, ele já identifica, né, as fórmulas aqui, aí como é o soma que você vai usar, 2 cliques rápido em cima, ou digita a palavra soma por completo, aí é você que decide. Veja que ele colocou a soma e já colocou o parêntese também, né? Ele já abriu e fechou o parêntese, quando você dá os 2 cliques em cima.
e agora você coloca o endereço. Como aqui eu estou vendo todos os números que eu quero somar, eu posso apenas selecioná-los. Selecionei aqui a linha 4, de janeiro até junho, e aqui lá dentro da fórmula ele já preencheu com o primeiro endereço, os dois pontos que representam todos os valores que tiverem entre o primeiro e o último valor, e aqui o endereço do último valor. O parêntese ele já colocou, né, porque eu usei aquela opção dando os dois cliques em cima do nome, agora é só pressionar o Enter, e aí ele já vai fazer a soma. Aí, numa planilha pequena, como é o caso dessa daqui, dá para você fazer esse processo selecionando tranquilamente. Mas em uma planilha grande que você não está conseguindo ver todas as informações aqui na tela, pode ser que atrapalhe um pouco você ir selecionando. Então é bom você aprender das duas formas. Uma, você digitando o endereço e a outra você selecionando, né, como foi o caso que eu fiz aqui. E o cálculo ou os cálculos podem serem feitos, no caso aqui da fórmula de soma, na horizontal, como foi o caso aqui, ou pode ser na vertical também. Pode querer somar aqui os valores só do mês de janeiro, é só colocar aqui abaixo do mês de janeiro e repetir o mesmo processo. Sinal de igual, soma, digita a palavra toda ou dá os dois cliques em cima dela ali, abre o parêntese, coloca o primeiro endereço, né, o endereço do primeiro valor que você quer somar, dois pontos, e depois clica no último valor que você quer somar. Fecha o parêntese e agora é só pressionar o Enter para dar o resultado. Observe antes de dar o Enter, né, antes de fechar o parêntese e dar o Enter, e a área que você indicou que vai fazer a soma, ela fica selecionada, ó, ela fica destacada de outra cor. É justamente para você, para chamar, né, a sua atenção para você ver se está correto, né, se está usando aquele intervalo correto para que você quer somar. Pressionou o Enter, ele vai dar o resultado. Do mesmo jeito, da outra forma, né, sinal de igualdade, inicia o nome da fórmula, soma, aí você pode ou dar dois cliques rápidos em cima dela para ela ir para a célula, ou pressionar a tecla Tab. A tecla Tab é aquela tecla que fica ao lado da letra Q. Normalmente, na maioria dos teclados, ela está sempre ao lado da letra Q. Tem lá a letra Q, a W, E, aí antes da letra Q, você vai encontrar a tecla Tab, que ela geralmente é representada por duas setinhas, uma indo para a direita e outra para a esquerda. E depois que aparecer os dois parênteses, aí você ou faz aquele processo clicando na primeira e clicando no último, ou digitando, né, manualmente, ou então seleciona. E você usa aquele que você achar mais prático. Depois é só pressionar o Enter que ele vai dar a soma. Se for necessário, a fórmula ou a função soma também possibilita que você some tudo de uma vez só. Caso seja necessário você somar todos os valores que estão na planilha, independente de estar na coluna, na linha ou da posição que eles estiverem, você pode fazer essa soma também. Eu vou fazer ela até aqui fora. O processo é o mesmo. Sinal de igualdade, soma. Se quiser digitar o endereço do primeiro valor, no caso aqui para pegar tudo, o primeiro valor está na coluna B e na linha 4, dois pontos, e o último valor, como é para pegar tudo, tirando essas partes aqui dos resultados das contas, né, é aqui o 142, que está na coluna G e está na linha 15. Então, ele vai ser o G15. O parêntese já está fechado. Veja que ele selecionou toda a área que está na tela, né, todas as informações que estão na planilha. Agora é só pressionar o Enter. E aí ele vai fazer a soma de toda aquela área que você determinou. Depois que você fizer aqui a primeira conta, aqui como tem várias outras contas que tem que ser feitas também, né, vários outros cálculos, como vai ser usada a mesma fórmula, se você quiser, claro que você vai querer, mas se você quiser, você pode usar também a opção do auto-preenchimento, aqui para ele fazer a soma dessas outras colinhas, dessas outras linhas, aliás, aqui, sem precisar você estar digitando a fórmula novamente. Como aqui é tudo em sequência, né, não tem nenhuma linha em branco entre elas, aí não vai ter problema nenhum, vai ser fácil. Você pode, se você quiser, mas aí também vai dar mais trabalho, que é você copiar e colar a fórmula nas outras células. Aí vai dar mais trabalho, eu não recomendo. A intenção aqui é agilizar, deixar o trabalho mais fácil. Então, se você fez a primeira, para somar as outras linhas aqui, você dá um clique em cima da primeira que você já somou, aqui já está o resultado. No caso, clica em cima do resultado. Aqui no canto inferior direito aqui da célula, você vai ver que ele ficou um quadradinho. Tem a linha, né, preenchendo a célula, em volta da célula, aliás, e ele tem um quadradinho logo aqui no canto inferior direito. Quando você coloca o mouse, a seta do mouse, em cima desse quadradinho, ela fica no formato dessa cruzinha preta. Ficou no formato dessa cruzinha preta, você
pode clicar, segurar e arrastar até a última. Quando soltar, ele já fez a fórmula ou já fez a soma, já repetiu, né, replicou a fórmula que estava na primeira célula, naquela que você selecionou, para as outras abaixo. Vamos conferir para ver se está certo. Vamos fazer a soma aqui do lado. Soma e vamos selecionar aqui a linha 5, né, os 6 meses. Vamos dar o Enter e veja que o resultado ficou certinho. Aqui dentro vai estar a mesma fórmula que está aqui do lado. Vamos editar ela aqui, que é o B5 a G5. A daqui do lado que a gente fez agora, B5 a G5 também. Então você pode usar essa opção do auto preenchimento para você fazer ou repetir, né, a fórmula nas outras linhas, nas outras colunas, se for necessário. Aqui embaixo também dá para fazer do mesmo jeito. Depois que você fizer a primeira, clique em cima do resultado, vem aqui no cantinho inferior direito, ficou no formato da cruzinha preta, é só clicar, segurar e arrastar. E aí ele vai preencher o restante. E o detalhe é que pode ser tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Ou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz a ordem. Aqui, ó, nós estamos aqui no final, na linha 15, e eu pegar aqui e puxar para cima, veja que aqui ele repetiu, né, a fórmula para a linha 14. E automaticamente já fez o cálculo. E eu puxar lá até a primeira, ele vai fazer de todas também, mesmo eu começando de baixo para cima. Provavelmente isso não vai acontecer com você, né, que você é bem organizado, vai começar da primeira linha para a última, mas se for o caso, começando da última para a primeira também dá certo. E uma forma mais rápida também ainda, usando essa opção do auto-preenchimento, é você clicar em cima do resultado, vai lá no pontinho, novamente, ficou a cruzinha preta, você dá 2 cliques rápidos em cima dela. Ao invés de você clicar, segurar e arrastar, você dá 2 cliques rápidos. Deu os 2 cliques rápidos, ele vai fazer a soma novamente de todas as linhas ou colunas, dependendo de como você esteja fazendo, que tiver valor selecionado, que tiver valor digitado ali. Aqui embaixo, o último ficou zero, porque tem apenas o nome aqui, né? O texto total do mês, não tem nenhum valor aqui. Se tiver algum valor aqui, automaticamente ele já vai fazer a soma aqui também. E esse aqui ficou zero aqui, vamos dizer aqui, sem querer, mas vai ser já um ótimo exemplo para mostrar aqui também uma outra possibilidade aqui da ferramenta, das formas, no caso aqui da fórmula de soma, que serve para as outras também. Observe que aqui não tem nenhum valor, né? Não tem nada. Mas aí, se eu somar aqui, automaticamente ele já vai atualizando aqui nesse valor, nessa célula que está zerada. Vamos fazer a soma aqui, para a gente ver. Somei a primeira, aqui, ó, automaticamente ele já colocou lá o valor. Quando eu somar a próxima, vou até puxar para cá também, já vai atualizando lá os cálculos. Então, puxar tudo, ele vai olhar e já faz a soma também dessa linha aqui, da linha 16. E antes estava com zero e agora está com valor. E eu apagar, automaticamente ele volta para o zero, porque não tem nenhum valor aqui dentro do espaço selecionado para ele fazer a soma. A outra opção, além da fórmula de soma, é a ferramenta AutoSoma, que vai servir para a própria planilha fazer a fórmula no seu lugar. Você não vai precisar fazer o cálculo, ou fazer a fórmula, né? Digitar a fórmula, aliás. Isso vale tanto aqui para o WPS Office como para todas as outras planilhas eletrônicas também. É só você vir aqui na guia página inicial e aqui do lado direito você vai encontrar a ferramenta AutoSoma. Ela tem esse nome AutoSoma, mas tem outras fórmulas aqui junto com ela também, né? Outras funções. Clicando na setinha que tem do lado, você vai ver que tem soma, tem média, contagem, máximo, mínimo e a opção aqui de abrir as outras funções aí da planilha. Mas nesse vídeo vamos só focar aqui na AutoSoma. Para usar ela, você clica aonde vai ficar o resultado, vem na ferramenta AutoSoma e pode clicar em cima dela. Ele já identificou os valores que estão na planilha ou identificou as células que têm números, né, naquela planilha, naquela linha que ele está, no caso, e já fez toda a fórmula. Já colocou o sinal de igual, a palavra soma, abriu o parêntese, colocou o intervalo, né, colocou as células que vão ser somadas e fechou o parêntese. Aí é só dar o Enter, porque está pronto. É só clicar na célula que você vai querer o resultado e clicar em cima do botão AutoSoma. Nesse caso aqui, observe que ele já fez diferente. Ele deu prioridade ao número que está acima dele, ó, a linha que está acima, ao invés dele pegar a lateral, aqui a linha. Isso aqui acontece por ordem de preferência da própria planilha, né? Isso já é da própria programação da planilha, não tem o que você fazer. Mas como ele já está tudo pronto, agora é só você selecionar, dar o Enter que ele vai fazer a soma. Ou então você usa o auto-preenchimento, né?
Você faz a primeira, clicando vai ficar o resultado da primeira, autossoma, enter, primeira já está feito o resultado, clica em cima do resultado, vem no quadradinho, né, aqui no canto inferior direito da célula, ficou no formato da cruzinha preta, clica, segura e arrasta, ou dá os 2 cliques rápidos para ele preencher, sem precisar você fazer nada, né, sem precisar você digitar nada, praticamente tudo automático. O botão autossoma, você pode usar ele também aqui quando for somar nas colunas, né. Clicou onde vai ficar o resultado, clicou lá no autossoma, ele já vai lá e faz a conta. No caso aqui, como é coluna, veja que ele não pegou a informação da primeira, né, como aconteceu aqui quando a gente fez a linha, que a preferência do cálculo, no caso aqui da planilha, é sempre o que está acima aqui da ferramenta, né, ou que está acima de onde vai ser feito o resultado. No caso da ferramenta autossoma, que é a própria planilha eletrônica que faz o resultado, né? No caso, você não é você que está fazendo manualmente, é ela que está fazendo automático. Agora, uma outra possibilidade que pode acontecer aí quando você estiver usando a planilha, quando você estiver usando as fórmulas, isso vale para qualquer fórmula também, tá? Não só para autossoma, não só para fórmula de soma, ou função de soma, como queira chamar. Vai que você vai precisar colocar um nome aqui dentro desses nomes, né? Inserir uma nova linha. Você acabou esquecendo um colaborador aqui. Aí vai ter que inserir esse colaborador aqui no meio dessa planilha, né? Ou aqui no final, antes do valor total, tu faz a posição. Mas aí, como as fórmulas já tá, como os cálculos já foram feitos, você não vai querer refazer os cálculos novamente, né? E normalmente não precisa. Em algum caso ou outro, pode ser que você precise refazer algum cálculo de alguma linha que você possa introduzir aqui no meio da planilha que já está pronta. Mas na maioria das fórmulas não precisa fazer isso, né? Ele mesmo já corrige, já atualiza, dependendo se o cálculo que você fez foi na coluna, né, aqui na parte de baixo, ou se foi na linha, aqui na lateral. Vamos inserir uma linha aqui para ver o que é que acontece. Vamos colocar uma linha aqui entre Cristina e Emerson. Para colocar essa linha, eu posso clicar dentro aqui da célula de Cristina ou em qualquer parte aqui da linha que está Cristina. Como eu quero colocar uma linha acima dela, já que é para ficar entre ela e Emerson, eu vou colocar acima de Cristina, ou então eu posso clicar na linha de Emerson, em qualquer parte da linha também, porque eu quero colocar uma linha abaixo de Emerson. Aí eu posso clicar dentro da linha com o botão direito, vir na opção inserir e aqui temos linha acima e linha abaixo. No caso aqui, como é para ficar entre Emerson e Cristina e eu cliquei em Cristina, tenho que inserir a linha acima, e aí vai ficar entre os dois. E eu clicar na linha de Emerson, aí eu vou ter que inserir a linha abaixo, que é para ficar entre Emerson e Cristina. Aí esse processo pode ser feito clicando dentro da linha ou clicando aqui no cabeçalho da linha, aqui no número. Emerson está na linha 10, então se eu clicar na linha 10, em cima do número 10, com o botão direito, aí já vai ter aqui, inserir linha acima e linha abaixo. Se eu clicar em cima do número 11, que é a linha de Cristina, também já vai aparecer inserir linha acima ou linha abaixo. No caso aqui, vamos inserir acima, vamos preencher a nova informação. Aí agora vamos digitar os valores, né? Vamos colocar até valor pouco, que é já para a gente ver o processo acontecendo. Vou colocar aqui 10 no mês de janeiro. Veja que aqui embaixo o valor total do mês de janeiro é 1.561. Com mais 10, 1.571. Então vamos ver se vai dar certo. Veja que ele já atualizou. Aqui ele já atualizou, né? Mas aqui ele não mexe. Aqui na coluna, na linha, né? Aqui no final da linha ele não mexe. E vamos aqui, vamos colocar 20, né? 21 com 20 e 41, né? Colocar mais 10 aqui. Observe que aqui, como o cálculo foi feito assim na vertical, automaticamente, qualquer valor que eu colocar aqui, ele já vai somando automático, né? Já aqui no final, aí aqui eu tenho que fazer o cálculo depois. Colocar qualquer valor aqui, só para terminar. E aqui no final, como ele não somou, porque aqui a conta, né, o cálculo foi feito assim na horizontal, pegando os valores da linha, aí não tem como ele adivinhar também, mas aqui não é necessário você fazer a conta novamente. É só você usar o autossoma. O autossoma não, o autopreenchimento. Clica aqui no resultado que está da linha acima ou da linha de baixo, vem no cantinho, no pontinho, ficou a cruzinha preta, é só puxar para baixo. E ele já vai fazer o cálculo da nova linha que foi acrescentada. E antes de colocar aqui a linha do Zé Ninguém, né, que a Cristina estava no 11,
Se a gente abrir aqui a fórmula, dois cliques rápido em cima para editar, veja que a fórmula automaticamente atualizou para a linha 12, sem precisar você fazer nada, né? A própria planilha eletrônica já faz isso para você. Isso com todos os outros cálculos também. Conforme você vai inserindo linhas ou colunas, ele também já vai automaticamente fazendo o cálculo, né? Atualizando. Já que inserir uma linha, vamos inserir uma coluna também para a gente ver, né? O processo de inserir a coluna é o mesmo. A questão é só que você vai inserir à esquerda ou à direita daquela que você clicou. Vamos aqui no mês de abril, clicou com direito, inserir, e aqui temos inserir coluna à esquerda da coluna que está o mês de abril ou à direita da coluna que está o mês de abril. Aí você escolhe conforme a necessidade. Vamos colocar aqui à direita. Aí, se eu digitar o valor aqui, né, o final lá está 722. Vamos colocar aqui mais 10. Veja que ele atualizou já. Ele não atualizou aqui porque não tem nenhuma conta feita aqui, né? Se tivesse uma conta feita aqui, vamos puxar para cá para ver o resultado. Aí aqui ele já vai atualizando também. Se já tiver o cálculo feito na linha aberta, na nova linha que você inseriu, automaticamente ele já vai fazendo o cálculo também conforme você vai inserindo os valores, né? Aí, nesse caso, ele já vai preenchendo as duas partes, né? O cálculo aqui no final da linha e o cálculo no final da coluna, caso tenha os dois. Então é isso, né? Essa foi a aula de hoje, aí falando aí da fórmula soma ou da função soma, dependendo de como você queira chamar, como alguém aí já lhe ensinou. Espero aí que você tenha gostado do assunto, tenha aprendido, entendido, né, aquilo que eu tentei passar. E não se esqueça de se inscrever aí no canal, caso não seja inscrito, comentar, principalmente se você não gostou, comenta, diz aí por que foi que não gostou, para a gente melhorar aí para os próximos vídeos. Se gostou também, fique à vontade para comentar, né? Dá aquela curtida legal aí também no vídeo e compartilha aí com pessoas que você acha que precisam receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação aí que você acha que vai ajudar ela aí no seu dia a dia. No mais, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e vamos falar de informática.